Até quando você vai dar desculpa para não cumprir o chamado de Deus para a sua vida? No livro de Êxodo, capítulo 3 e capítulo 4, a gente encontra a história do chamado de Deus a Moisés. Sabemos que Moisés nasceu para o propósito de libertar o povo de Israel do Egito. A gente sabe que o povo sofreu muito lá, estava sendo escravizado. Tem toda uma história que você pode acompanhar e ler e entender melhor na palavra de Deus, nos primeiros capítulos ali do Êxodo. E teve todo um processo para o povo sair de lá e poder alcançar ali a terra prometida. Mas Deus fez um chamado a Moisés na sarça. Moisés, ele matou um egípcio, saiu fugido, porque matou um homem, lá no Egito, porque viu uma injustiça acontecer e ali no momento de impulso ele cometeu algo que fez com que ele tivesse que sair dali, que ele não pudesse mais ficar ali. Mas aí 40 anos depois disso, Moisés estava em Midian, na terra de Midian, teve uma esposa, casou, e aí, como pastor de ovelhas, ele ficou trabalhando na terra de Midian para o sogro dele, Jetro. E aí ele viu uma sarça pegando fogo que não se consumia. E aí ele chegou e Deus disse aquela coisa linda que todo mundo gosta e todo mundo conhece: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. E foi ali que Deus falou com Moisés e fez um chamado especial. Deus disse a Moisés que ele deveria ir e libertar o povo das mãos dos egípcios. E aí Moisés deu uma série de desculpas, disse que ele era incapaz, que ele não podia, era um chamado muito grande para alguém muito pequeno como ele. E aí Deus disse o nome dele, fala para o povo: eu sou, falou contigo, eu sou o que me enviou a vocês. Então ele disse também que o povo não acreditaria nele, por causa aí Deus deu poderes a Moisés, uma variedade de sinais nos quais o povo iria acreditar nele. Por fim, Moisés disse que era pesado de língua, ele não sabia falar. E aí Deus disse outro versículo que todo mundo conhece muito e provavelmente sabe de qual é salteado: quem fez a boca do homem. Então Deus disse que Moisés, ali nada mais estava dizendo que Moisés seria o instrumento na qual ele iria usar para poder falar ao povo e tirar o povo daquele lugar de tormento, daquele deserto na qual o povo estava enfrentando ali. Deserto é um lugar de dificuldade. E o Egito e o povo de Israel estava sendo escravizado no Egito, estava sofrendo nas mãos daquele povo. Então, diante dessa situação, ainda assim, Moisés ele hesitou. Depois de tudo, de todas as desculpas, e Deus dá a solução para todos aqueles problemas que ele estava colocando ali diante de Deus, que talvez, se a gente olhar, não era tão absurdo assim, poderia ser válido, mas ele ainda hesitou e disse que ele não poderia ir, que Deus tinha que enviar outra pessoa no lugar dele. E aí foi que Deus ele ficou um pouco bravo e disse que Arão estava vindo ao encontro dele e que Arão seria o porta-voz dele. Ele ia falar tudo o que Deus falasse com Arão e Arão ia transmitir isso ao povo. Muitas vezes isso acontece conosco também. Deus está nos chamando, está nos dizendo que tem um propósito para a nossa vida, tem algo para fazer através de nós, mas nós estamos dando desculpas o tempo inteiro para não fazer aquilo que Deus está pedindo, talvez por medo, por vergonha ou por qualquer outro motivo. Deus ele quer usar você. Você percebe que no decorrer do chamado de Moisés, apesar de Deus enviar Arão como porta-voz de Moisés, ainda assim Moisés seria aquele na qual Deus usaria para libertar o povo. Ele quer usar você.
dinheiro, Deus não quer nada disso. Tudo que Ele quer é um coração disposto na qual Ele possa trabalhar e usar para a obra dele. Para de dar desculpa, vai além delas e faça aquilo que Deus Ele quer fazer, quer que você faça. Porque não é você quem vai fazer, é Ele por meio de você. Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim, mas Ele quer nos usar. Então permita que Deus te use. Permita que Deus te use. Ele tem uma obra muito grande para ser feita, para ser concluída. E poderia ter enviado anjos para poder fazer isso no seu lugar. Mas Ele escolheu usar você. Então para de dar desculpas esfarrapadas nas quais Ele não pode te usar porque você não sabe falar. Não é você que fala, é Ele que fala através de você. Se você permitir, Ele vai te usar. As suas desculpas não vão ser suficientes para Deus, assim como as desculpas de Moisés não foram suficientes. Ele insistiu em Moisés, porque Moisés era quem ele nasceu para o propósito na qual Deus protegeu Moisés, guardou Moisés todo o tempo, porque Moisés nasceu com o propósito de libertar o povo do Egito. E você nasceu com um propósito divino para cumprir o chamado na qual Deus te chamou. Eu não sei qual é o dom